Amém? Abra sua Bíblia aí na carta, primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos estudando esse mês as cartas pastorais. No seguinte prisma, na seguinte visão, você vai lendo as cartas pastorais, pensando naquilo que Deus pode aprimorar o seu coração, a sua vida, pode amadurecer a sua fé. Você pode ficar esperto, porque às vezes o que Paulo está falando aqui pode ser você. Tanto como Timóteo, daquilo que a gente precisa fazer, como pode ser essas pessoas que estão atrapalhando a igreja de Éfeso. Paulo enviou o missionário, agora pastor, Timóteo, lá para Éfeso para resolver problemas. E então ele falou, estou te mandando, te enviando. E aí ele escreve a carta agora, sabendo dos problemas que tinha lá naquela igreja. Ele, como o discipulador de Timóteo, o primeiro pastor, ele está dizendo, filho, ao meu filho, discípulo, amado. E aí ele vai dar as diretrizes na primeira carta a Timóteo aí, ele está dando um equilíbrio, como uma igreja tem que ser equilibrada. E ele vai dando cada passo dessa igreja, tanto pessoalmente, individualmente, até como líderes de igreja. Os líderes que forem forjados e formados ali, tem que ter uma postura, tem que se tornar um padrão a ser imitado, a ser copiado, a ser treinado como ele. Então você vai ver lá na frente, Paulo falando com ele, torna-te pessoalmente padrão dos fiéis. Se a gente quer que as pessoas mudem, nós precisamos mudar. Não tem como a gente apresentar algo extraordinário e fenomenal para as pessoas que elas não conseguem enxergar na nossa vida. Não funciona assim. Isso é empresa. Empresa que é assim, você recebe o salário, você é líder, você é um chefe de alguma parte dali, você manda a pessoa fazer e ela obedece. Mesmo você não fazendo, ela está sendo paga para isso. No reino dos céus é diferente. No reino dos céus a gente faz, primeiro, porque Deus é. Segundo, porque Deus deixou alguém que seja padrão dos fiéis. Então, toda vez que a gente vai discipular alguém, nós precisamos primeiro ser o padrão daquele discípulo. Não tem como eu passar para alguém algo que eu não faço. Então, esse é o maior erro da igreja e dos pais que estão dentro da igreja. Porque, às vezes, a gente traz os nossos filhos no melhor lugar, na melhor doutrina, mas nós não seguimos. Nós não somos o padrão. Nós fraquejamos. E eles vão observando. Principalmente os mais novos, eles são igual a esponja. Tudo que a gente faz, eles absorvem. Mas nem tudo que a gente fala, eles escutam. Então, Paulo agora está escrevendo para Timóteo, está falando para ele as coisas que ele precisa observar, aquilo que ele precisa cortar dentro dessa igreja, aquilo que ele precisa rejeitar e aquilo que ele precisa treinar, levar as pessoas a entenderem aquilo que a palavra de Deus precisa ser forjada no coração daquela igreja e trazer aquela igreja de volta para o caminho. Algumas coisas que estão acontecendo ali. Então, partindo dessa introdução, eu começo do capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro recado que a gente precisa entender nessa palavra, logo no começo, quando ele está dando a abertura e dando a saudação a Timóteo, é que não só Paulo, mas também Timóteo e cada um da igreja, ele precisa entender de onde ele veio. Quem é que comanda o barco? Ele tem um comandante e não sou eu. Tem um comandante e não é Paulo. Tem um que comanda e o resto obedece. É isso que Paulo, a primeira ordem que Paulo está dando aqui para Timóteo é essa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato. A palavra aí é comandante, comando. Tem um que comanda e ele é Deus. Pelo comando de Deus, pela ordem de Deus. Existe uma ordem da qual eu posso até não gostar dela, mas eu preciso obedecer, porque o alto comando deu a ordem, eu gostando ou não. Então, se ele deu a ordem, eu preciso obedecer.
Porque tem muita gente que está dentro da igreja porque ele não recebe salário, então ele acha que ele pode decidir o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Ele olha para as escrituras e fala, isso aqui eu vou fazer, não, que legal, não, que bênção. Não, isso aqui eu não concordo com isso. Deus não pergunta para nós se a gente concorda ou se a gente não concorda. Na verdade, ele não está nem aí para o que eu acho. Ele só está aí para o que ele acha. Mateus capítulo 7, 21. Você lembra desse texto? Naquele dia, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente, então somente, aquele que faz a vontade do meu. Então ele não está nem aí para a minha vontade, não. Não está nem aí porque eu acho, não, porque eu não tenho eu, irmão. O eu morre. Quando Cristo nasce em nós, o eu tem que morrer. Então não é o que eu, é o que Deus fala. Então Paulo já está dando direção para Timóteo. Existe alguém que comanda e não sou eu. Eu sou o seu discipulador, mas eu estou aqui como apóstolo pelo comando de Deus. Comando de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então ele endereça a carta e começa aí. Aí ele continua no versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, ou uma doutrina diferente da nossa, criando algo com base nessa doutrina, mesmo que ela seja parecida, mas não é o que está escrito. Então, o primeiro problema da igreja de Éfeso é que depois da saída de Paulo, eles começaram a tentar a colocar a visão dos nicolaítas, que era aquela turma que fala assim, não, Cristo é legal, não é top, é o Salvador e nós precisamos mesmo entregar a nossa vida. Mas também, essas coisas aqui nós podemos fazer, qual que é o problema? Não tem nada a ver, não. É o costume da região, é cultura da nossa cidade, porque a cidade de Éfeso tinha o templo da Diana, que era a deusa, e Afrodite, deusas do sexo. Então, alguns rituais de relacionamento, de casamento, estavam entrando dentro daquela igreja. Lá também era o lugar dos templos dos deuses gregos, dos filósofos. Então, falando, não, o cristianismo é muito bom, mas também filosofia é cultura. E era isso que estava acontecendo na igreja. E Paulo já deixa claro para ele, olha, eu estou te levando para você escrever, para você admoestar essas pessoas que estão ensinando um outro tipo de doutrina. A palavra aqui é a palavra heterodidaskaleo, que significa doutrina diferente. Uma doutrina que contém verdade, mas é uma narrativa de mentira, que a gente vai conhecer lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando que são os sofismas, do qual o próprio Deus deu, através do seu Espírito Santo, condições a nós, como servos de Deus, se a gente manter uma vida pura, uma vida de fé, uma vida de santidade, o discernimento espiritual para destruir sofismas. O que é um sofisma? É uma verdade com um pouco de mentira no meio. A base toda é verdade, mas tem um pouco de mentira. Para você entender como é que isso, qual é a influência disso, quando a gente pega uma verdade absoluta e coloca um pouquinho de mentira, assim, mesmo que imperceptível. Você fala assim, não, mas isso aí não. Então, seja sincero com você mesmo. Se hoje à noite você for chegar, estiver fazendo frio demais e de repente a sua esposa lá fala, vamos fazer uma sopa bem quente para a gente tomar. E na hora de servir a sopa, cai uma mosca verde dentro do seu prato de sopa. É só um pouquinho, é o tamanho do prato. Só uma mosquinha verde. Tim. Aí você pega com a colher aquilo ali, tira para fora e toma aquela sopa. Por que não? Por que não? Só tirar. Mas já caiu lá dentro. Um pouquinho de mentira, irmãos, ele contamina toda a verdade. Então Paulo fala, olha, admoesta esse povo. Não é para ensinar uma doutrina com mais alguma coisa. É somente aquilo que foi deixado escrito para vocês. E ele continua, e nem se ocupe com as fábulas e genealogias sem fim.
Ou seja, genealogia é discutir sobre a hierarquia das famílias, de quem que veio de quem, mais preocupado com pessoas do que o Deus que criou essas pessoas. Fábulas, para a gente entender, vamos trazer para a nossa cultura de hoje. O que seria fábulas para hoje para nós? São ensinamentos bons, são ensinamentos que traz crescimento, são ensinamentos que traz amadurecimento. É uma palavra coaching, só para você entender o que é. A palavra coach é uma palavra que te anima, uma palavra que põe você para cima. Repete, fala comigo, fala de novo, grita todo mundo. Na hora que você sai dali, está todo mundo animado. Pensa, nós tem, é bom demais. É uma fábula, porque a verdade é que liberta. A palavra coach só te anima, mas você vai continuar a mesma pessoa. A palavra de Deus, ela te liberta de verdade. Do passado que você era, das expressões que você caminhava. Então são essas coisas que contaminam o verdadeiro evangelho. E Paulo está dizendo, olha, admoesta esse povo. Esse tipo de coisa não é bom. Porque ela está agregando coisas que não existem na palavra. Ensinamentos. Ou ela tem na palavra, mas não é toda. Só parte dela. Exemplo, para vocês entenderem. Nós sabemos que as palavras têm poder. Está lá em Provérbios. A palavra ela pode semear vida, mas também pode semear morte. Mas quando dito dentro da palavra de Deus, daquilo que você crê, aí as pessoas pegam e separam. Uma palavras de positivo, pode te animar no dia? Pode. Isso hoje é explicado pela ciência, a frequência não só das palavras, mas das músicas, ela pode jogar você lá em cima ou pode jogar você lá embaixo. Isso é ciência, isso é comprovado. Agora, fazer da ciência a sua religião, aí é destruição. Porque essa ciência, ela começou em algum lugar, e esse lugar nós sabemos que é o nosso Deus Todo-Poderoso. O dono de toda a sabedoria. Quem quer sabedoria, peça a quem? Ao chat GPT? Igual nós estamos fazendo agora. Quem quer sabedoria, peça a quem? Tiago 1, 5. Põe na tela para nós. O que está escrito em Tiago 1, 5? Se porém alguém, consulte ao GPT. É lá, está escrito isso aí? Peça que a todos faz o quê? Dá. E ele dá. Peça, porém, liberalmente, dá liberalmente, ou seja, o quanto pedir, e nada lhes impropera, ou seja, não põe barreira nenhuma. Mas aí diz o quê? Peça, porém, em nada duvidando. Então há uma promessa de Deus. Quando você separa essa promessa e começa a buscar, isso se torna uma fábula, isso se torna uma outra doutrina. E Paulo está dizendo, olha, foge dessas coisas. Nesses últimos dias, irmãos, nós vamos receber enxurrada de coisas que são verdadeiras, são até cientificamente comprovadas, mas não está baseado na doutrina da palavra de Deus. Porque é isso que eles vão querer fazer. Eles estão lançando a mente, estão deixando todo mundo consultar de graça, mas vai haver um tempo que essa mente vai ter corpo. E ele é o sabe tudo da terra. E ele vai você se curvar diante dele. O que é se curvar diante de alguém? É quando você não consegue viver sem aquilo. Você é totalmente dependente daquilo. Se te tirar aquilo, você dá uma sensação de morte, de vazio. Você está idolatrando aquilo ali. Isso seja dinheiro, seja chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial, seja qualquer outra, existe um Deus que tem todo o conhecimento e que diz para você, se você buscar Ele de fato e de verdade, Ele vai te anunciar e vai te explicar coisas grandes e ocultas que não sabes. A expressão lá em Jeremias não é só de oculto, de escondido, é de coisas inacessíveis, que ao homem não foi dado conhecer. Mas se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai ter o conhecimento que essa geração não tem. Não troque Deus por inteligências. Não troque Deus por dinheiro.
Não troque Deus por essas coisas. Volte a ler as Escrituras. Olha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens que decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. O que são as finas iguarias do rei? Tudo que o rei tem de melhor. Não é só comida, também mulheres, também música, também a livraria dele, a biblioteca de conhecimento dele. Ele colocou à disposição daqueles jovens todas as finas iguarias que ele tinha, eles poderiam experimentar durante 3 anos. E no final de 3 anos eles se arguíram, porque eles receberam o melhor que o rei tinha de todo o reino, para que os mais sábios governassem junto com ele. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles decidiram, firmemente, resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei desse mundo. Mas decidiram passar 3 anos jejuando, não comendo manjar desejáveis, não tomando do vinho do rei, mas passando só a legumes, a água. 3 anos. O que aconteceu com eles? No final desses 3 anos, a palavra de Deus diz lá em Daniel, no capítulo 2 ainda, que a estes jovens, eles ficaram 10 vezes mais sábios do que os jovens e os sábios de toda aquela época. E ainda não havia o ChatGPT. Mas havia aquele que está lá em Tiago 1:5. Se você quer sabedoria, peça a Deus. O problema é que nós hoje somos imediatistas. O ChatGPT está aqui. Ó. Você falou aqui, ele te responde rapidinho. E Deus às vezes demora anos para te responder aquilo que você quer saber. Mas ele responde. Primeiro ele te forge. Primeiro ele te molda o seu caráter. Para você, não tendo muito, você esquecer de Deus e profanar os caminhos de Deus. Mas depois ele dá. E ele dá para nós, ainda hoje, coisa que ninguém na terra tem. A sabedoria que vem do alto. Então Paulo está tendo cuidado com esse povo aqui. Já existia esse tipo de coisa, esses tipos de conhecimento da filosofia, dos cultos. E a igreja, depois que Paulo saiu, eles estavam sutilmente colocando isso dentro da igreja. Não, que isso não tem nada a ver, isso também não tem nada a ver. E Paulo fala, admoesta esse povo. Essas fábulas, essas genealogias sem fins, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Então o que a gente tem que preocupar com a igreja? Qual vai ser o foco da gente que vai discipular pessoas? Nós temos que levar o conhecimento da palavra das Escrituras às pessoas que estão chegando à igreja, de tal forma que as leve a querer servir a Deus na sua fé. Ser útil para alguma coisa nesse lugar. Não só aqui dentro do templo. Fala assim, mas tem muita gente na igreja, já tem muita gente que faz tudo, eu não vou fazer nada. Deus não chamou a gente para ser um lugar de 4 paredes, irmãos. Deus plantou a gente como igreja nesta cidade. E nessa cidade falta gente para trabalhar para o reino de Deus. Talvez aqui você está achando que tem muita gente, mas o que é esse pouquinho de gente aqui para 60 mil pessoas dentro dessa cidade? E nós precisamos servir a Deus lá fora. Vamos servir a Deus no gabinete de vocês, no serviço de vocês, no escritório de vocês, na escola, aonde você estiver, na rua. Nós precisamos ser atentos a isso. Deus quer salvar almas. Deus não quer lotar igrejas. Isso pode ser uma consequência. Se Ele quiser lotar essa, que seja bem-vindo. Mas se Ele quiser usar nós como instrumento para lotar as outras, que seja bem-vindo no nome de Jesus. Afinal de contas, o que vai contar não é os que nós colocamos aqui dentro dessa igreja, mas quantas almas foram libertas do império das trevas e veio para o reino da luz, através do seu testemunho, através da sua vida, através da sua oração, do seu abraço, de uma palavra de bondade sobre a vida das pessoas, cheia do amor de Deus. As palavras têm poder, com o Espírito Santo então. Só que às vezes a gente quer ser igual todo mundo é lá fora. Reclamar as mesmas reclamações, murmurar os mesmos problemas, em vez de dar graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Até os problemas que nós estamos passando, até as lutas que nós estamos tendo, agradecer a Deus. Deus, estou entendendo o que está acontecendo, não, mas eu te dou graças.
Não sei nem se eu vou entender, mas eu quero te agradecer. Fortalece meu coração para eu não pecar contra ti. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Então nós precisamos entender isso. Paulo está falando com Timóteo, olha, cuida disso aí no povo. Não deixa promover discussões. Assuntos que tem dentro da igreja, que não exalta o nome de Deus e que leva a discussões, evita essa turma. Evita primeiro essa discussão. Se a discussão não acabar, evita essa turma da discussão. Isso adoece, palavras adoecem. Amargura a nossa alma. Amargura o ouvido que desce para o coração. A Bíblia fala sobre isso no casamento, que é melhor morar num canto errado, lá no telhado, entre o piso do... Não é piso não, como é que chama? A laje. Entre a laje e o telhado, do que com a mulher rixosa e iracunda. É melhor. E a Bíblia não mente, é melhor. E ver, é pior do que goteira em dia de chuva, a Bíblia fala. Uma mulher dessa. Agora imagina uma turma dessa dentro da igreja, que só vem para a igreja para achar defeito, só vem para a igreja para reclamar da música, não sei o quê. Com certeza esse povo, que a maioria das vezes eles não vêm dia de semana, geralmente eles vêm só no domingão à noite. Aí, mas vê de casa. Aí viu eu mudando o hino aqui, dando uma aceleradinha e tal. Falei, pastor, já mudou o hino. Em vez de ficar alegre, de bater palmo, de celebrar, já mudou. Esse povo nunca está satisfeito em si mesmo, por isso eles não estão satisfeitos com a gente. Aí eles despejam a insatisfação que eles vivem com eles na gente, porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Então ele vai querer que todo mundo fique azedo. Sabe por quê? No final das contas ele também está azedo. Não foi isso que aconteceu algum tempo atrás? Eu matei ela porque ela tem alegria que eu não tenho. É isso. As pessoas querem nos matar porque eles não têm a alegria que nós temos. Eles não têm a paz que nós temos. Eles não têm a bondade que nós temos. Eles não têm a capacidade e o poder que vem do Espírito, não vem da igreja e nem da instituição, portanto eles podem estar aqui dentro, mas eles não têm esse poder, que esse poder só vem do Espírito Santo de Deus, quando a gente começa a obedecer a palavra e andar na palavra, de perdoar as pessoas. E saber que tem pessoas que não gostam da gente e está tudo bem. E que a gente vai cumprimentar com o mesmo sorriso, sem fingimento. E abençoar essas pessoas, e orar pelos que nos perseguem, e desejar o bem para eles. Aliás, dá de comer quando eles tiverem fome, dá de beber. Esse é o diferencial de quem anda com Deus, irmãos, de quem transborda do Espírito. Nós não podemos deixar essas coisas nos moldar. E Paulo está escrevendo para ele, evita esse negócio aí, essas discussões. Dá mais ênfase naquilo que vai fazer o povo a querer servir a Deus na sua fé. Versículo 4, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões, do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito do presente admoestação visa. Então visa o quê? Por que a gente tem que observar essas coisas? Porque o nosso foco tem que ser ao amor que procede de um coração puro. Que amor é esse? Porque amar, todo mundo ama. Amar, todo mundo ama. Mas qual é esse amor que Paulo está deixando nas Escrituras? O amor que Deus reconhece. O amor que acende a luz nos céus lá e fala assim, esse aí me ama. João 14, 21. O amor puro é esse. Esse é o amor que Jesus e o Pai entendem que você está amando. Eles reconhecem. Coloca lá para nós, João 14, 21. Só para lembrar. Aquele e os guarda, a luz acende lá em cima. Este é o que me ama. Ele está mostrando qual é o amor puro. É um amor puro que toca no coração do Pai e toca no coração do Filho. Continua aí. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também, e me manifestarei
Continua, passa. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará, e o meu Pai, e viremos para Ele. Nós somos templo do Espírito Santo, irmãos, desde que andemos na verdade. Desde que o que a gente separa no nosso coração seja somente aquilo que é a verdade. E não pode ter espaço para mais nada a não ser a verdade. E esse é o amor puro. É esse amor puro que vai ver o Rei da Glória. Aquele que é de coração puro. Como que eu posso purificar então o meu coração, pastor? Porque está meio sujo quando eu andei botando uns trem aqui dentro. Começou a sentar no trono de Deus, o dinheiro, meus filhos, o carro, trabalho. Como é que eu faço? Aumenta. Como que você pode limpar algo que tem fluxo direto nele? Do qual você não pode botar a mão. Para você explicar para uma criança, seus netos que estão vindo aí, tá, a maioria aqui, já está quase na hora dos netos ou bisnetos do que os filhos. Mas quando vir os netos que for perguntar esse negócio, vou te dar a dica. Você pega um copo, como este, e põe ele até 4 dedos aqui de café. E fala com ele, como é que você vai limpar esse copo sem pôr a mão? Até o que está dentro dele escuro ficar cristalino. Sem pôr a mão. Você vai direto na fonte das águas vivas. E a fonte das águas vivas vai transbordar. Quando você pega uma mangueira, uma jarra grande, e vira dentro daquele copo de café ali, e continua jogando ali dentro, vai começar a mudar a cor até ficar cristalino, porque o fluxo maior que entra dentro dele é de água cristalina. Quanto mais a gente transbordar do Espírito, mais o Espírito nos inclina para as coisas espirituais e mortifica a nossa carne. É o que está lá em Romanos 8. Então nós temos que aumentar o fluxo até o coração estar puro. A medida é essa. Nós deixamos a medida pela média dos outros, irmão. Nós estamos medindo a nossa vida pela média do pastor, do presbítero, do diácono, da irmã, do coque, do fogo. E a régua desse tudo é quebrada, porque a régua que é correta é a do Espírito Santo de Deus. Por mais que a gente seja parecido com Deus, e esse é o nosso alvo, ser depois imitadores de Deus, é o que está em Efésios capítulo 5, versículo 1, ainda assim tem o nosso passado, tem alguma coisa que vai atrapalhar a fé do outro, mas quando nós olhamos para o próprio Deus que é perfeito, ser santo porque Ele é santo, buscar é a presença de Deus, aí nada vai nos atrapalhar. Nenhum escândalo da igreja mais vai nos mandar para fora da igreja, porque eu não estou aqui por causa do povo da igreja, eu estou aqui por causa do dono da igreja. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, foi Ele que pagou minhas contas, de todos os pecados, não foi o povo da igreja, não foi o pastor que vos fala. Pastor cai, pastor sai, pastor vem, presbítero cai, sai, vem, e os membros da igreja, e eu estou de pé, porque o meu coração está puro, porque Ele purifica pela palavra que eu escuto todo dia. Onde que está isso, pastor? João 17, 17, na oração sacerdotal de Cristo. Olha lá, põe na tela para nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra. Você vai ver nas cartas pastorais aqui também um texto que fala sobre isso. Eu não sei, 1 Timóteo 4, 5, não sei. Eu perdi a referência. Que a gente é santificado pela palavra e pela oração. Acho que é isso. Mas depois eu falo, porque nós vamos estudar aqui, eu vou achar lá para frente e nós vamos voltar nesse assunto aí. Quanto mais a gente meditar nas Escrituras e fazer dela, guardar ela no nosso coração para não pecar contra Deus, a medida é essa. Guardar no coração a palavra até quando? Qual que é a medida certa? Que eu comecei a falar de medida, contei as histórias e saí fora. E o Espírito de Deus me trouxe aqui de volta para onde nós estávamos. Qual que é a medida para não pecar? Se eu guardo a palavra e continuo pecando, eu tenho que aumentar a palavra.
não nos deixe cair em tentação. A oração do Pai Nosso é para a gente orar para não cair, não é para sair da tentação, não. Se você caiu, é porque você orou pouco. A palavra de Deus fala para a gente orar e vigiar, para que a gente não entre em tentação. Se você está entrando em tentação, você orou pouco, a medida está pouca. Tem que aumentar o tempo de oração, o tempo de conversa com Deus, a insistência na presença dEle, apontando aquilo que está te fazendo entristecer o Espírito Santo de Deus. Deus, essas coisas que estão na minha boca, quando eu vi, eu já falei. Alguém buzina e aí eu xinguei. Aí arrebentou tudo, Deus. Me ajuda. Você sabe quando você está andando com Deus, porque antigamente você falava meia dúzia de palavrão ou mais, e estava tudo bem, o outro também xinguei aquele trem então. Mas quando o Espírito de Deus começa a andar com você, você fala os mesmos palavrão, mas depois quando você sai dali, dá uma dor, uma tristeza na alma, aquele trem fica na sua cabeça. Irmão, primeiro, você está vivo, porque quem não sente nada está morto. Segundo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você. Terceiro, você não pode ficar onde você está. Você tem que melhorar mais. Amém? Continua orando, mantendo o coração puro, com a consciência boa. E a palavra aqui de consciência boa fala de... vou ler as palavras aqui para você. Consciência de algo, alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsando para fazer o primeiro e evitar o último. Então, consciência boa não é só... Não, a minha consciência é boa. A intuição de falar de consciência boa aqui é falar que tudo que vem, você consegue discernir. Falar, não, isso aí eu não vou fazer, não. Pode até ser uma coisa que não é pecado, mas vai escandalizar meu irmão na fé, que é mais novo do que eu. Eu vou entristecer o coração de alguém que eu amo. Ah, então vou fazer isso aqui, não. Consciência boa é isso. Consciência boa não é, eu vou fazer, eu creio em Deus. Quem não quer, que se lasque para lá e vai. Isso não é consciência boa, isso é consciência má. Você está fazendo algo já pensando que você vai machucar alguém e você não está nem aí para o alguém. E a palavra do Senhor fala porque a gente precisa amar o irmão, orar por ele, levantar ele se ele tiver caído. Não é jogar pedra, é jogar a corda para tirar ele de lá. É ajudar, socorrer, amadurecer, fortalecer os irmãos, orar uns pelos outros, confessar pecado uns aos outros. A gente precisa aprender a ser o primeiro no reino dos céus. E quem quer ser o primeiro no reino dos céus tem que ser servo de todos. E o último a comer, o último a sair do lugar para ajudar a arrumar, o último. E esse no reino dos céus é o primeiro. Foi Jesus quem disse. No reino dos céus não é igual vocês estão pensando, não. Querendo um sentar na minha direita, querendo sentar o outro na minha esquerda. No reino dos céus, aquele que quer ser o primeiro no reino dos céus precisa aprender a ser o último e servo de todos. Totalmente diferente. Uma boa consciência. Amém? Ajudar o outro que caiu, não é ficar falando mal. Já caiu, irmão. Ah, mas eu avisei, pastor. Sim, eu também avisei. Mas caiu. Agora nós temos que socorrer, estender a mão. Só se a pessoa não quiser. E já for adulto, aí não tem jeito. Mas se for criança, mesmo se não quiser, a gente pula na enchente e tira de lá. O infeliz, porque é criança. Agora, para adulto, o problema é que hoje nós temos uma grande parte da igreja do nosso Senhor Jesus, que eles são tudo adultos, mas a vida deles, a mente deles, o procedimento deles é de criança. Continua tomando leite espiritual até hoje. Essa turma aí nós temos que falar e deixar, não tem jeito. Eles não querem amadurecer, porque eles não querem praticar a palavra. Porque é na prática da palavra que a gente amadurece, que a gente tem força, que a gente vai ter essa consciência boa. Então ele fala 3 coisas aqui que a gente precisa na admoestação. Qual é o foco dessa admoestação? É despertar um amor puro, é despertar uma consciência boa e é de uma fé sem cera, sem disfarce, sem maquiagem.
Entendeu? Para você entender assim, é você usar a sua foto do jeito que você é. Não é aquele monte de maquiagem que você põe, tira a foto, põe no Instagram. Se você for sumido, ninguém acha você. Porque tem tanta maquiagem ali, tanto fake news, põe uns filtros lá, um negócio, assim, nossa. Aí não, que você vai procurar, não acha a pessoa nunca, porque não é ela que... Não é, aquilo ali é uma cera. Por isso que é sinceridade. É sem cera, sem disfarce. É o que é. E ele está falando aqui, uma fé sem cera. O que seria uma fé com cera? Para a gente saber o que é sem cera. A fé com cera é aquela que a maioria de nós vivemos hoje aí. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, aquele negócio todo. Agora pisa no dedão. Pisa no dedão, na unha machucada. Sem querer. A primeira coisa que a pessoa faz, olha para ver se o pastor está perto. Porque se o pastor está perto, foi nada não, glória, paz do Senhor. Agora, se o pastor não está perto, não, menino. Você não viu não, feliz? Nossa! E aí solta aqueles palavrão. Mas aqui solta glória a Deus, aleluia. Isso é uma fé com cera. Sem sinceridade. Porque lá fora você é uma coisa, aqui dentro você é outra. Entendeu? E ele está falando, essas admoestações visa a gente tirar essa cera da fé. Ser uma fé real. Qual que seria a fé real? A de Salmos, de Davi. Quando Davi estava bom, ele escreve lá, Senhor, Tu és o Senhor, aquelas maravilhas, atributos de Deus. Agora, quando ele está com raiva, ele fala, Senhor, rasga as grávidas deles no meio, quebra os dentes dele. E Deus colocou unção nesses salmos e está lá. Chamam salmos imprecatórios. Davi não está satisfeito, Asaf, Senhor, que povo, tudo está certo para eles. Parece que a gente anda bem, faz tudo certinho, e a gente lasca todo, mas eles parece que não vai ter problema nenhum, eles sempre vai dar. Salmo 73, esse salmo de Asaf. Aí falou assim, até que eu caí em si e vi qual é o final deles. E aí ele começa a pedir perdão a Deus no salmo. Isso é uma fé sem cera. E é essa fé que a gente precisa. Tá bem? Tá joia. Pastor, então o senhor está vivendo uma fé com cera aí. Porque o senhor, toda vez que pergunta o senhor, você fala, se eu só não estou melhor para não causar inveja. E o senhor fica triste, fico triste. O senhor chora, choro, muito, não é pouco não. O senhor dá vontade de desistir. Ixi, foi muitas vezes. Mas então só não pode falar que está melhor do que os outros? Falei, eu decidi ficar melhor mesmo com todos os problemas que eu tenho, mesmo com as lágrimas que eu tenho, mesmo com os problemas não resolvidos, mesmo com a saúde, tomando remédio, e se Deus não curar até o final da vida, com pressão alta, e eu estou melhor. E só não estou melhor para não causar inveja. A gente precisa desejar. Isso não é fé sem cera. Isso é uma fé que passa daquilo que a gente está vivendo e daquilo que Deus prometeu para nós. A minha fé e de eu estar bem, apesar de, e melhor do que os outros, é porque meus olhos estão fixos no meu final, irmãos. No dia que Jesus voltar. Não é nos problemas que eu estou passando aqui agora, não. E que eu vou passar para frente. E as enfermidades que virão, a idade está indo, eu estou correndo, está indo prejuízo. Vivi uma vida comendo coisa que não presta. Agora estou reaprendendo a comer. Tem um custo aí, ó. A barriga não engana ninguém. Mas eu preciso olhar lá na frente. A volta do meu Senhor. Aquilo que Ele me prometeu, novo céu e nova terra. Se eu fixar meus olhos lá, aqui é só passagem. Mesmo chorando, eu sei que meu Redentor vive. É o que Jó falou, e que por fim ele se levantará, e os meus olhos verão, porque ele ressuscitará, eu verei na minha pele e no meu osso, que serão ressurretos. Ele teve a visão da volta do Senhor, e fica registrado lá, em Jó 19, a partir do versículo 23 ou 24, se eu não me engano. Como eu queria que essas palavras fossem escritas com a pena de ferro numa rocha, para que não se apagasse. Mal ele sabia que ia ser uma palavra inspirada por Deus e ela ia permanecer enquanto o mundo existisse. Eu sei que meu Redentor vive, e por fim Ele me levantará, e eu verei a sua glória.
E aí ele lança-se uma frase que eu amo de paixão, carrego ela comigo. Que saudade que eu tenho desse dia. Qual dia? Do dia que Deus mostrou para ele, você está lá, ó. O que vai importar é aqui, ó. Se a gente fixar os nossos olhos no que está lá, irmãos, nós vamos aguentar qualquer tribulação que vir, mesmo chorando, nós vamos estar com os olhos fixos no autor, consumador da nossa fé. Amém? Uma fé sincera, no nome de Jesus. E ele fala, desviaram algumas pessoas dessas coisas, perderam-se. Então, quando as pessoas se desviam do amor puro, de puro coração, da consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, o que acontece com elas? A primeira coisa que acontece, versículo 6, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, palavras vazias, até argumentações filosóficas, um negócio tudo, mas vazio, que não muda, não transforma, só se defende, todo armado, até os dentes. E ele fala uns argumentos, às vezes umas palavras que a gente não sabe nem o que é. A gente até cala porque a gente não sabe o que é. É uma loquacidade frívola, porque ele perdeu o brilho da vida de fé. Ele perdeu o brilho de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus foi apagado. Ele entristeceu o Espírito Santo. E está até rejeitando o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala para a gente ser santo como o nosso Deus é santo. Uma vida de separação, de sacrifício, de santidade. Quando nós estamos na direção contrária disso aí, irmão, nós já apagamos o Espírito na nossa vida há muito tempo. Nós estamos rejeitando a obra do Espírito. A gente pode resistir ao Espírito, a palavra de Deus fala sobre isso. E é triste. Versículo 7 fala assim, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, e nem os assuntos sobre os quais eles fazem ousadas asseverações. Você já viu gente assim? Gente que acha que é doutor das escrituras. Não, porque você sabe, e cita uns negócios lá. Na hora que você vai estudar e começa a falar com essas pessoas, né, no Antigo Testamento, sobre a palavra grega, sobre o verbo, sobre o grego, sobre o verbo dele, a tradução, o que tal, aí eles não querem ouvir mais não. Ela falou assim, eu não sei não, porque o senhor estudou mais ou tal, mas eu não quero saber, é assim que eu creio, é assim que eu vou morrer. São assim. As pessoas se tornam esse tipo de coisa. Por quê? Esqueceram de manter um coração puro. Através da palavra. Esqueceram de manter a palavra boa. Esqueceram de manter a sua vida sem hipocrisia. Uma fé genuína na palavra de Deus. Aí Paulo vai falando sobre a impureza daqueles que vão contra a palavra. Você vai ver aí no versículo, a lei, os seus objetivos, versículo 8, 11, apontando aquilo que ele é, e ele cita o que ele foi. Daquilo que ele foi, tudo isso. Então ele está falando assim, isso aconteceu comigo. Isso tudo que eu estou escrevendo para você, Timóteo, eu era isso aí. Loquacidade frívola, uma fé hipócrita, tudo isso, até o Senhor me resgatar. E aí ele vai falar aqui, ó, versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E aí ele fala, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal de quê? Dos pecadores, não é o principal dos apóstolos, não é o principal dos dons, não é o principal dos pecadores, que era eu. Ele fala aí, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ou ele fala assim, a sua vida tem jeito, e essa turma que está aí tem jeito, mas não aceita tudo que eles falam não. Ama a vida deles, repreende, não deixa essas coisas no meio do nosso povo, da igreja, mas ama esse povo, porque se eu tive jeito, eles também podem ter. Amém? Essas são as instruções que Paulo fala. E aí ele começa a falar, este é o dever que te encarrego, a Timóteo. Aí ele vai falar, combate firmado nelas, final do versículo 18. Combate firmado nelas o bom combate. Firmado em quê? No coração puro, uma palavra direita, das escrituras sem aumentar nada,
uma fé com sinceridade, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, ou seja, eles não rejeitaram tudo não, irmãos. Eles são homens e mulheres de fé, mas começaram a rejeitar a boa consciência. O discernimento entre o bem e o mal. Ele tem fé, mas aceita tudo. Aceita o bem, mas também, por que não um pouquinho do mal? Tanto que você vai ver Timóteo falando lá na frente, nessa carta e na outra carta, para a gente fugir das paixões da mocidade. Foge outro sim das paixões da mocidade. Não aceita essas coisas. Paulo fala em outro texto, foge da aparência do mal. São coisas que não são maus, mas têm aparência de mal. Foge dessas coisas também. Não precisa ser mal para a gente fugir, não. Se parece ser mal, a gente não devia nem passar perto. É o que Paulo fala em suas cartas. E ele fala, combate o bom combate firmado nelas, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí ele cita pessoas aqui que caíram nesse erro. E aí eu abro um parênteses só para dizer para vocês, isso que Paulo está escrevendo aqui também é amor, tá, irmãos? Porque o amor não conhece o mundo não conhece o amor que corrige, que disciplina, não. Mas Deus reconhece. Porque Paulo escreve aqui no versículo 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então ele ora, entregando alguém para Satanás, para que eles parem de fazer coisas erradas. Isso aqui também é amor, tá? Está nas escrituras, é inspirado. Coisa que a gente, não, coitado, não. Isso aqui é amor. O problema é que hoje a gente fica passando a mão na cabeça dos meninos, e não corrige quando precisa, a gente cria monstro dentro de casa. E se você vê as fábulas de monstro, em todas as historinhas que tem para as crianças, todo monstro no final come a gente. E não é diferente aqueles que a gente cria dentro de casa, não. O objetivo final dos nossos filhos, se a gente não disciplinar eles, eles se tornarem monstros. E quando eles ficarem maiores, eles vão engolir a gente. Vão desrespeitar a gente. Vai humilhar a gente. Porque lá na infância, nós não usamos a vara para livrar a alma deles do inferno. Porque é falta de amor. Não, a Bíblia fala que a vara é amor. E que livra a alma dos nossos filhos do inferno. Mas não é para espancar. A vara é didática, porque na hora que você vai procurar a vara, você sai orando. Porque na hora que você sai orando, você sai com ódio. Porque filho tem uns trem que faz raiva na gente que ninguém mais faz. Eles apertam uma tecla de raiva lá. Eles não apertam só uma vez. Eles escravam o dedo lá. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. Aí dá uma explosão, traz o velho homem em nós. Eles conseguem ressuscitar isso na gente. Aí quando a gente vai, não, eu vou dar umas baradas nesse menino. Aí você já sai com vontade de matar. Mas você vai orando. Você vai orando, o Espírito de Deus vai entrando. Na hora que você cata uma vara, você já não cata a mais grossa, com espinho, você já cata a mediana, porque a fraquinha também, o menino vira uma disciplina sem vergonha, que não dói nada. Eu vou bater no você a vara até quebrar. Faz uma dessa finurinha aqui, ó. Pega um bico de boi e bate até quebrar para ver. Um bico de boi não quebra. Aí pega uma varinha, volta orando. Porque ali o Espírito de Deus já vai te falando. É correção, é disciplina. Põe medida, não exagera. Porque você é servo de Deus. Porque a disciplina, ela gera uma volta para o caminho. Não é o ódio do caminho. Volta para o caminho. Amém? No nome de Jesus. E aí eu termino aqui, porque aí ele continua falando. Como que a gente vai fazer essas coisas? Você já pode adiantar que é o capítulo 2. Então, se a gente viver uma vida de intimidade com Deus, irmãos, a gente consegue isso aqui. É o que ele vai falar no capítulo 2 aí. Ele começa falando aí, para a gente ter uma vida de oração, por todo mundo, pelos reis. Eu já estou adiantando, dando spoiler do outro capítulo. Então, a gente consegue tudo isso que eu te falei, sendo íntimo daquele que é. Ore, fale, persevere na oração. Isso é culto a Deus, sabia? Isso é culto a Deus. Você desenvolver em você uma vida de oração.
Isso é Romanos capítulo 12. Ele começa dizendo, fala sobre o nosso culto racional, daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Aí ele dá como que deve ser o nosso culto do dia a dia. E lá tem um monte de coisa maravilhosa. Mas lá entre o versículo 11, 9 e 11, fala lá, na oração, perseverantes. Ou seja, na conversa com Deus, é o tempo todo. Se a gente conseguir, nós vamos conseguir manter o coração puro, nós vamos conseguir fugir das conversas que não edificam, nós vamos conseguir manter a nossa fé sincera. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça, que a gente continue nessa caminhada aí. Aí sim, aí a gente consegue discipular as pessoas. A gente consegue derramar essas verdades no coração delas. Quando a gente decide viver, experimentar a verdade que nos liberta. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor falou, Pai, tudo aquilo que foi do homem, que foi falado aqui, que ainda hoje, antes de dormir, cai no esquecimento para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Mas tudo que foi do Teu Santo Espírito, meu Deus, incomoda o nosso coração. Continua arrancando aquilo que não presta em nós. Continue nos moldando segundo o caráter de Cristo. Que possamos ser pessoas cheias do Teu Santo Espírito, que transborda as virtudes do Senhor, que venha o Teu reino sobre nós e que o poder do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Vê se há em nós algum caminho, ó Pai, ruim e nos guia pelo caminho eterno para a glória do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.